Meus caríssimos e caríssimas, graça e paz e louvado seja o nosso Pai Celestial, a quem pertence a glória. Olha, este é o quinto vídeo da nossa série Identidade, são segredos do reino, e eu quero te convidar a vir, mas também trazer mais pessoas. Aperte o sininho para ser notificado, compartilhe estes vídeos, porque é chegado o tempo dos filhos se manifestarem a fim de que o Pai seja glorificado, porque, como diz Romanos 8, a natureza geme, esperando aí a manifestação dos filhos. Escute, eu quero falar hoje sobre o seu foco, a sua visão. É o discernimento correto que faz você se concentrar na coisa certa. E eu quero começar com dois versículos, um do Primeiro Testamento e outro do Último Testamento. O primeiro está na segunda carta dos Reis, capítulo 6, o versículo é o 16 e 17, que diz assim: E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Escute isso. Abra os olhos do moço para que veja. Às vezes nós pensamos que estamos vendo, mas ainda não vimos. Antes de ir para o versículo que está lá em João, eu quero que você pense sobre o que eu vou falar agora. A maneira errada como você reage a uma situação desconfortável, desagradável que te acontece, te mantém naquele lugar. Vou repetir novamente, a maneira errada como você reage a uma situação, circunstância aí desagradável, desconfortável que te acontece, te mantém naquele lugar. Então, por isso, o discernimento se concentra na coisa certa. Então, você precisa ver o que Deus quer te mostrar. A gente sabe que Eliseu, ele era firme na sua identidade. E ele queria que Deus revelasse ao jovem que caminhava com ele a sua identidade também. O exército da Síria cercou Israel. E aos olhos daquele jovem, eles seriam destruídos. Ele ficou atemorizado e Eliseu disse, não temas. Você precisa ver o que os nossos inimigos não veem. Você precisa ver o que você ainda não viu. E Jesus Cristo, agora eu trago o texto do Último Testamento para você, em João, capítulo 5, versículo 19 e 20, ele vai dizer algo que pode, sabe, te trazer muito clareza sobre visão. Diz assim o versículo 19 e 20 de João 5. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não ouvir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Vamos pensar em Eliseu como um pai para aquele jovem que ainda não tinha a visão correta. Sabe, vamos pensar nisto porque Jesus Cristo está falando daquilo que ele vê o Pai fazer. E isto é maravilhoso. Você precisa ver aquilo que ninguém viu, para que você possa viver coisas que a maioria das pessoas não vivem. Deus é por nós. O seu foco é aquilo que te chama a atenção. Por isso eu tenho falado para as pessoas, tirem os olhos do problema e coloque os olhos na solução. Sabe? Porque tudo aquilo que você foca expande.
E Deus, Ele por meio do seu Espírito Santo, quer te mostrar coisas que você ainda não viu. O que o Pai está fazendo? Jesus, ele compreendeu isso e fala: eu faço o que eu vi meu Pai fazer. Então, visão. Essa mensagem de Jesus mostra-nos que ele tinha os olhos fixos no Pai. E você também tem que se concentrar naquilo que Deus está fazendo. E Deus está fazendo coisas grandiosas e maravilhosas. E Jesus disse aos discípulos: obras maiores ele fará para que vos maravilheis. Escute, é o seu foco que define os seus sentimentos. O que você está sentindo é o que você prestou atenção. E é o que está produzindo em você a emoção que você tem agora. Lembre-se, você vai no Twitter, Instagram, Facebook, todas as mídias sociais, e aquilo pode mudar o seu estado de ânimo. E você vai parar para ver estas coisas e deixar de ver aquilo que Deus quer te mostrar. Algumas portas deveriam estar fechadas. Sabe, algumas conversas deveriam ser canceladas. E não é porque você está sendo desrespeitoso para com as pessoas, sabe? Mas essas conversas não estão te levando para o propósito. Estão te afastando daquilo que Deus tem para a sua vida. Lembre-se, são algumas ligações e mensagens que a gente recebe que pode estar nos impedindo de ver o que Deus está nos mostrando. Por isso, a sua primeira atitude ao amanhecer deve ser uma atitude de contemplação. A segunda coisa é que a sua alma, ela dá sentido às coisas. Ela atribui significado àquilo que você vê. E você tem esse poder de dar significado às coisas, pois o próprio Deus te deu esse poder. Então você é responsável por dar significado. E o significado que você dá é aquilo que você está dizendo para você mesmo. Nós somos responsáveis. Jesus disse para nós: preste atenção, observe, olhe, veja os lírios, nem mesmo Salomão, as aves dos céus. Tem tantos textos que eu podia citar. Olhe para o pai da fé, Abraão. Por que olhar para a fé? Porque a fé, ela não se move por aquilo que os olhos físicos veem. A fé, ela transcende. Não tem nada a ver com o que a maioria da nossa geração está vendo. Olha, seres humanos, eles estão vivendo nessa terra, estão, sabe, construindo algo, ou eles estão destruindo algo. Eu tenho chamado vocês de caríssimos porque eu creio que existem riquezas em você. Mas eu preciso te alertar sobre algo. O seu inimigo tem uma narrativa sobre você realmente horrível. E ele pode pegar a sua melhor história e contar ela da pior forma possível. O diabo, o adversário do homem, ele é um psicólogo milenar que estuda antropologia, ele estuda a humanidade, conhece todas as facetas, como o homem se move. E neste momento aqui, deste quinto vídeo da série, eu vou te levar a entrar em lugares de entendimento que talvez você ainda não acessou. E
A vantagem que o inimigo encontra contra os homens está realmente no fato de ele conhecer as pessoas mais do que essas pessoas conhecem a si mesmas. Por isso que você tem que conhecer a sua verdadeira identidade. Sua verdadeira identidade em Cristo, ela precisa ser ativada. Então, toda pessoa que sabe mais sobre você do que você sabe sobre você mesmo, ela é capaz de controlar você. Isso é manipulação. Sabe? Isso é manipulação. Sistema religioso. Eu não estou falando das verdades infalíveis das Escrituras, porque você poderia crer simplesmente naquilo que a palavra diz a seu respeito. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer, sabe? Isto é alguém que conhece o que Deus diz a seu respeito. Olha, nós podemos contar a mesma situação para pessoas diferentes e as narrativas serão diferentes de acordo com cada pessoa, acredite nisso. Então, veja bem, se você não se conhece e se alguém sabe mais do que você, te controla, e isso é bruxaria, sabe? O reino de Deus não é sobre manipular pessoas, mas é sobre você ter autogoverno sobre si mesmo, para que você possa servir as demais pessoas com eficiência. E o seu corpo, ele diz muito a seu respeito. Sabe? Linguagem corporal. Talvez você já tenha ouvido falar sobre essa expressão, né? O corpo explica. Olha, Jesus fazia as pessoas se sentirem potentes na presença dele, fortes. Alguns discípulos, nos seus sentimentos e comportamentos, sabe, queriam esmagar os inimigos. Quer que nós peçamos que desça fogo do céu, eles estavam com Jesus, porque Jesus não foi bem recebido pelos samaritanos. Só que isto não é o reino. Jesus está ali treinando os discípulos, como ele está nos treinando ainda nos dias de hoje, para nós vivermos por coisas que transcendem, sobrenaturais. Você é poderoso, mas você precisa estar bem resolvido a respeito do poder que você recebeu. Se eu sou inseguro a respeito do que a Bíblia diz, mesmo sendo príncipe, eu ajo como escravo. Então, nesse quinto vídeo da série, eu quero que você ore comigo aqui no final sobre a sua postura. O inimigo vê como você se move. Embora ele não leia os seus pensamentos, muitas vezes os pensamentos seus se tornam palavras e as palavras se tornam atitudes, e às vezes essas atitudes e comportamentos são totalmente incoerentes com aquilo que Deus disse a seu respeito, a sua verdadeira identidade. E você não consegue ver, porque os teus olhos estão vendados. Então, Deus abre os olhos dele para que veja, para não temer inimigos e para viver coisas grandes na terra. Escute, essa série vai abrir os seus olhos para ver mais coisas dentro de você do que coisas que estão acontecendo fora de você. Sabe, o poder que Deus te deu não é para destruir as outras pessoas como os discípulos pensavam. E esse poder que você precisa manifestar, exercer, não é para você aparecer poderoso para as outras pessoas. Nunca é sobre os outros. Mas é você conversar consigo mesmo. É o poder pessoal sem tentar intimidar ninguém.
ser confiante sem ser arrogante. Não é poder para controlar as outras pessoas. É domínio próprio, é autogoverno. E quando você entender isto, você vai começar a fluir em coisas sobrenaturais. Como eu disse recentemente a alguém, eu falei assim: ninguém diz que um leão é orgulhoso, arrogante quando ele incha o peito e dá o seu rugido. Os leõezinhos já nascem com essa natureza e no tempo da maturidade eles também vão encher o peito e vão dar o seu rugido. Ninguém diz que o leão é arrogante. É a natureza dele. E a sua identidade está na sua nova natureza. Sua identidade não está no seu corpo, não está na sua alma. Ela está no seu espírito. E se você quer conhecer mais sobre este assunto, essa série ainda vai te surpreender. E eu quero orar com você. Você vai ter os teus olhos abertos. E você vai ajudar muita gente que está afundada na religiosidade a abrirem os olhos também. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos pelo teu amor, tua misericórdia, tua fidelidade. Este é o tempo, Deus, dos filhos se moverem na imagem restaurada por meio da reconciliação que nos foi trazida por meio da obra consumada da cruz, na qual nós podemos descansar. Deus é uma nova identidade. E as pessoas não apenas verão, mas saberão. E nós mostraremos ao mundo que maior é o que está conosco do que o que está lá. Porque é isso que eles precisam ver. E eu peço por cada pessoa que está aqui comigo, tem me acompanhado e deseja crescer no entendimento da identidade, para mudar o foco, para mudar o sentido, atribuir os significados corretos, para louvor da tua glória, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Um forte abraço, amo vocês e em Cristo. Avançar.